Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast, cenário diferente aqui. Estou com meus 3 convidados na UM, aqui na fábrica da UM. VUM, tem vários nomes, né? Exato. A gente vai tirar essa dúvida para vocês agora. Então, estou aqui com meu amigo Guma, amigo Fred, meu amigo Johnny, sócio da UM. Vamos falar um pouquinho da história da UM. A gente já tem a pessoa que mais fala é o Johnny, né, Johnny? Você que vai falar mais. Isso, eu sou o que mais fala, né? Porta-voz. Porta-voz da empresa. Vamos no começo. Como é que nasceu 15 anos esse ano? Como é que nasceu a UM? De onde começou? Você vai falar disso? Eu vou deixar o Fred falar um pouquinho. Profissionais. Cara, vamos lá. A UM começou em 2009, mas na verdade eu e o Johnny Guma a gente já se conhecia desde 2006. A gente trabalhava numa multinacional juntos. Então lá a gente já tinha, éramos colegas de trabalho, mas também já tínhamos criado uma amizade. Dentro disso também a gente já tinha o gosto pelo esporte, né? Todos os três antes já praticavam o esporte. Acho que nós três jogamos bastante futebol na nossa infância. E naquela época em específico, em 2006, 2007, a gente estava... eu estava correndo na época, o Guma já tinha feito Ironman, né, Guma? O primeiro? 2008. 2008. Então o Guma já estava aí iniciado no triatlo, né? O Johnny tinha uma base de esporte bem grande também. E ali a gente estava tendo, vamos dizer, o boom da corrida de rua, né? Estamos falando aí de cerca de 20 anos atrás. E a gente fez uma coisa que é bem legal, e eu vou contar essa história porque eu acho que ela tem um pouco a ver que de certa forma eu acho que isso uniu e faz parte da história da UM. A empresa que a gente trabalhava, ela patrocinava, subsidiava os colaboradores que quisessem fazer a Maratona de Revezamento de São Paulo. E o maior escritório dessa empresa era em São Paulo, então historicamente era os colaboradores de São Paulo que faziam essa prova. E só que circulava vamos dizer, no interno ali, né, na intranet da empresa, isso. E aí a gente falou, né, pro sócio do escritório de Curitiba porque que não tinha outros escritórios não participavam. E ele falou, pô, se vocês querem, vou atrás disso, tal. E aí ele foi atrás e tal, e ele conseguiu inscrição para nós, aí eles bancaram hospedagem, transporte e tal, pô, né, imagina. Você sentiu atleta, né? Pô, há 20 anos atrás a gente tava com 20 e poucos anos, tal, pô, que coisa maneira e tal. E aí foi eu, o Guma, a gente fez um quarteto para correr a maratona, então cada um corria 10 e pouquinho. Então foi eu, o Guma, né, um outro colega nosso e um cliente. E aí, pô, pegamos o carro, seguimos para São Paulo, fizemos uma prova bacana em Ibirapuera, 40 mil pessoas e tal, uma puta experiência muito bacana. E aí a gente voltou. E aí a gente voltou contando pro escritório como foi a experiência e tal. No ano seguinte, a gente foi de novo, mas a gente levou 2 quartetos. Foi 2 carros. Aí foi eu, o Guma, fizemos o mesmo quarteto, e aí o Johnny fazia parte do outro quarteto. E no terceiro ano, a gente levou um ônibus da galera. Aí tinha galera correndo octeto, quarteto e tal. Então conta essa história porque, né, isso ali já estava meio enraizado o esporte, né, a corrida de rua e tal. E isso também uniu a gente que meio que puxava essa questão. Então eu gosto de contar essa história para formar um enredo. Mas aí agora dando um pulo em relação a eu acho que nós três aqui, tenho certeza que a gente tinha ali a semente do empreendedorismo plantada dentro de nós. Embora a gente gostasse do nosso trabalho como executivo numa multinacional, embora a gente tinha um bom desempenho ali e provavelmente uma carreira promissora ali dentro, mas tinham certas coisas talvez que o corporativismo nos incomodava, e aí talvez a semente do empreendedorismo em certo momento começou a pulsar e fazer a gente fazer certas reflexões. E aí eu acho que deu o start de tipo, a gente de certa forma, somos novos, essa semente do empreendedorismo que está convidando a gente e tal, e aí a gente começou a pensar em certas coisas. E aí a primeira pessoa que eu conversei foi o Johnny, né, falei da ideia e tal, de você acha a gente montar uma empresa e tal, a ver com esporte? Na época a gente estava muito na questão de tecnologia, de trazer
Tava bombando ali a questão de GPS, de Garmin e tal, trazer essas questões de tecnologia de fora que não tinha no Brasil e tal. E aí troquei uma ideia com o Johnny, de porra, legal e tal, não sei o quê. E aí a gente... vou encurtar um pouco a história e tal. Mas aí a gente foi né, a gente foi validando, né, essa ideia inicial com algumas pessoas, e aí a gente foi validar isso com o Guma. E aí o Guma já tinha feito um Ironman. E aí o Guma trouxe algo bem interessante que ele falou na experiência dele de Ironman. Ele sentiu dificuldade com a questão do vestuário. Ele falou, ou eu tinha vestuários importados que eram bons, mas eram muito caros, ou tinha nacionais que tinham uma qualidade, um design, né, não bacana, beleza, o preço era acessível, mas... Então assim, tinha vamos dizer, um gap entre o nacional e o importado. E na época minha namorada, hoje minha esposa, a empresa dela, ela tem uma empresa de família, de confecção e tal, então eu entendi um pouco, né? Não tem nada a ver com o esporte, tá? Questão de moda, mas assim, eu entendi um pouco de como funcionava a cadeia. E aí eu troquei ideia com a minha esposa, ela falou, não é minha área e tal, mas eu conheço alguns fornecedores, e aí, eu acho que o vestuário é a ver. E aí a gente começou toda uma questão de pesquisar, de, conhecer fornecedores e tal. E chegou um dado momento lá que a gente, cara, eu acho que isso aqui faz sentido, eu acho que realmente tem uma oportunidade de mercado aqui, é o esporte, é uma coisa que a gente curte e tal, né? E aí eu e o Johnny Guma, a gente se juntou e tal, vamos nessa e tal, e vamos. Estamos há 15 anos. Né? Estamos há 15 anos. Aí vem a questão que provavelmente você vai me perguntar, que é a questão do nome, né? Você já falou ali. Aí eu já vou emendar aqui. E aí chegou, beleza, legal, vamos fazer roupa pra triatlo, vamos fazer macaquinho no Brasil e tal, e o nome disso, né? E aí a gente fez lá, várias vezes a gente sentou, fez vários brainstorm e tal, e para sair o nome. Uma coisa assim que a gente tinha meio já alinhado entre os três, é que a gente queria um nome curto, que a gente entendia que uma marca esportiva, para essa questão de velocidade e movimento, fosse um nome curto, isso a gente tinha meio alinhado. E também a gente queria uma palavra que não existisse, né? Então, criar uma palavra. Isso era uma coisa que a gente tinha, vamos dizer, esse era um driver inicial, mas executar isso não é tão fácil. E aí, foi várias rodadas aí de nome. A gente chegou uma hora a escolher um nome, e a gente tinha dado, esse nome aqui é legal, ele é curto, ele é bacana, ele não existe, que era Win, que era uma fusão de swim e win, né, de natação e vencer. E a gente achou o nome bacana, acho que faz sentido e tal. E aí a gente teve a ducha d'água, que já existia esse nome registrado no NPI. Era WYN, assim, para ser diferente, né? E aí, quando a gente foi atrás, já estava registrado isso aí. Aqui no Brasil. Depois até é curioso que tem uma marca hoje, depois criada, mais recente que a nossa. Mas aí não é no Brasil. E aí deu uma ducha de água fria ali e tal. E a gente, beleza, cara, vira a página e, cara, o sonho continua. E aí a gente fez vários brainstorming e todos os nomes que vinham, cara, parecia que tinha um imã ali, porque todos os nomes meio que derivavam de W, de M e tal. E uma hora eu não lembro, não sei se vocês lembram, quem soltou Boom na mesa. E Boom, legal, Boom. E a gente gostou. Fomos fazer, né, contratamos lá a consultoria, fez a pesquisa, esse nome aqui tá livre e tal, pode mandar bala. E então assim, o nome a gente gosta e eu acho que se apaixonou com ele quando a gente contratou o designer para elaborar a logo. A logo da ela tem várias mensagens subjetivas nela, né? Ela tem questão de você, um ambigrama, né? De você girar ela e ela, né? Ela nunca tem o ponta-cabeça, vamos dizer assim. A questão dos dois Os ali no meio, né? Duas rodas de bike, questão do W e do M, se você vira o 3 de triatlon, o próprio som, né, o boom, né, o som de uma roda fechada. Então ele tem vários elementos, óbvio, né, quem vê a marca não vai enxergar isso, mas para nós ela sintetiza muito de coisas que fazem sentido para nós, e aí a gente se apaixonou pela marca e não deu brasa. E quando vocês estavam na multinacional, vocês abriram, já saíram fora? Largou tudo, falou aí. Eu saí fora primeiro, né? Juízo nenhum, né? Tipo isso.
E os outros foram, a partir do momento que a empresa foi ganhando corpo, os outros foram, né, o Johnny e o Guma foram entrando na empresa. Boa. Essa é uma pergunta que eu passei por isso Sim, recentemente, né? então Sim. eu demorei um tempo para sair, essa parte de falar, vou sair fora. Acho que é normal, né? Assim, os três saíram ao mesmo tempo, eu acho que não fazia sentido. Mas também você, num ritmo de multinacional, você querer que um negócio dessa magnitude, né? Né, não é uma consultoria, um serviço, né? É uma empresa de desenvolvimento, de comercialização e tal, dá certo também. Há 15 anos atrás era pouco provável que desse certo. Cara, acho que dificuldade em 15 anos vocês tiveram várias, né? Vocês querem citar algumas, assim, alguns capítulos vocês falam, esse aqui foi perrengue aí, algum você lembra? Tem vários, né? Acho que do âmbito estratégico tem bastante, tem da parte até de fornecedor, né, Fred? Acho que é um deles, né? A gente tem que, hoje, né, a gente chegou num momento que o que o mercado oferece para nós, estou falando só de tecido, né? A gente já não ficava mais feliz com o que o mercado demonstrava no cardápio para a gente, né, de tecido, né? Então a gente fez bastante pesquisas, viajamos algumas vezes, enfim, e o caminho que a gente encontrou hoje é desenvolver os nossos próprios tecidos, né? Então, só que para a gente chegar e desenvolver o nosso tecido, umidade, se seca, não seca, o peso, se ele fica transparente ou não, se ele é aerodinâmico ou não. Então, até a gente chegar a essas respostas e até desenvolver um fornecedor, a gente teve que estudar bastante, teve que penar bastante. Acho que esse é uns, né, que aconteceram recentemente, eu digo, há 6, 7 anos atrás, mas assim, se for contar aí, né, Fred, Johnny, assim, eu acho que é interessante mencionar, assim, falando em business, de negócio, né, vamos supor, todo início é muito difícil, né, porque é muita incerteza. Quem garante para você que o que você está fazendo vai ter algum sucesso? Cara, a gente começou a empresa do zero, não existia nada, né, e na outra semana... Esse ponto do Johnny é legal porque, assim, cara, empreendedorismo de garagem, cara, não teve aporte, não teve, era da família, alguém tinha conhecimento, a gente começou, cara, machadada, facada no meio do mato mesmo, né? Então isso eu acho que é legal também da galera saber. Eles acharam um problema e tentaram resolver o problema cara, é isso. Assim, outro fator que é interessante mencionar, assim, a gente trabalhava, né, na multinacional, que é uma empresa que fazia auditoria contábil nas empresas. Então, durante os nossos trabalhos, era uma coisa que a gente sempre brincava, né? Depois que a gente começou a empresa, que era muito fácil, nós auditávamos grandes empresas, né? As que a gente auditava, alguns exemplos: Volvo, Boticário, Bosch, Esso. Mondelez. Cara, empresas que faturam bilhões. Itaipu. E aí você olhava aqueles números, aquelas coisas, e você pensava assim, cara, é muito fácil, assim, no frigir dos ovos, tudo, né? Então, quando a gente pensou em abrir empresa, eu falei, não, é só aqui, ó, coloca aqui, mexe aqui, vai, daqui a pouco tá pronto, daqui a pouco a gente tá rico. E, né, e assim, era óbvio, era uma certa, assim, a gente era muito, né, novo, né, então, e quando a gente é novo, assim, os desafios, eles ficam fáceis, né? Na inocência, vai. Na inocência você fala, não, cara, em pouco tempo a gente já tá... Então a gente ia fazer um site, a gente ia desenvolver alguns produtos ali, e em pouco tempo a gente tava em casa descansando e o site vendendo e a gente tava ganhando dinheiro. E, cara, e a realidade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, porque enquanto a gente estava trabalhando, que a gente estava começando a empresa... Cara, a gente trabalhava o dia inteiro se ferrando, porque era trabalho duro, e depois a gente ia trabalhar nas coisas da UM. E aí, cara, a gente ia dormir tarde, né? A gente fazia os nossos encontros depois do horário comercial. Então, às vezes a gente ia embora tarde da noite já, porque a gente tava lá fazendo os negócios. Então, e a gente tava sempre muito empolgado, enfim, aquela ideia de que ia ser rápido e fácil, tava na nossa cabeça, né? Então isso daí, eu acho que é um ponto interessante de colocar, né? Sim. E aí,
como o Fred falou, né, o dinheiro que a gente começou era a nossa grana normal ali, não foi nenhum grande aporte, nada. Falamos, ó, precisamos comprar tecido, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Para fazer isso, nós precisamos de X mil reais. Cada um divide, cada um dá tanto aqui e vamos atrás. E, cara, é assim que começou. Né? Então, e o primeiro ano foi muito difícil. Né? Ninguém conhecia a gente nem era assim, vamos supor, às vezes você já é do esporte há bastante tempo, né? É lá do futebol, ou enfim, de outra qualquer, e já conhecem o teu pai que é do esporte, ou conhece algum parente. E aí você pega, surfa a onda, mas não, a gente não tinha nenhum histórico. No lançamento do site, no dia seguinte, ei, Johnny, já vendeu quanto? Meu Deus do céu. Meu Deus. Entrou 2 pessoas no site, nós 2 aqui. Mas o começo de uma empresa, assim, né, a gente que começou, né, de garagem, assim, esse negócio assim, cara, você tem escassez de tudo. Você tem escassez de recursos, você tem escassez de pessoas, você tem escassez de experiência, então, cara, e acho que uma coisa que talvez nos faz estar aqui hoje é que a gente começou cedo. Então esse ponto que o Johnny levantou, eu concordo muito. Cara, a gente era jovem, então o jovem tem aquele ímpeto sonhador e tal, e eu acho que por um lado é ingenuidade e inexperiência, mas por outro esse fogo, esse negócio aí faz a gente vencer muitas barreiras que, né, hoje na idade que eu estou e, né, com as contas que eu tenho para pagar, eu não sei se eu faria. Então, cara, essa questão da janela que a gente entrou, isso aí também acho que é uma questão. Outra questão assim de dificuldade que a gente teve é comercial, né? Isso que o Johnny como comentário, a gente ia fazer o site e, cara, o site ia vender para nós. Cara, lê do engano, né? Então, pô, não vendeu. E aí, como é que nós vamos vender? Aí, pô, vamos bater de porta em porta nas lojas, vamos oferecer o produto. Pô, o lojista tinha uma recepção, né? Uma recepção, pô, não conhecia a marca, o triatlo era um nicho e tal, então o personalizado, né? Personalizado, já não tinha nem pensado na personalização, né? Talvez depois a gente vai falar um pouco mais dos canais, mas a gente não tinha nem pensado na personalização quando a gente criou a empresa. Daí que a gente foi ver que o mercado tinha uma necessidade de personalização, aí que a gente foi descobrir como funcionava e tal. Então, toda essa parte comercial, que nem o Johnny falou, cara, a gente era especialista na parte contábil e financeira. Isso a gente manjava bastante. Ler balanço de empresa, ver processos e Tinha tal. aquele business plan lindo, né? Um negócio Agora, cara, na hora da execução, a parte comercial não era da minha competência, não era do Johnny nem do Guma. Então a gente teve que aprender isso no dia a dia. Sem falar as outras burocracias, né? A gente conseguir uma linha de crédito. Acho que nos 4, 5 primeiros anos da empresa, mas não existe isso, né? Queriam garantia, mas garantia do quê? Né? Então você sempre ouve muito os bancos falarem, né? Ajuda para pequenos empresários, isso aqui. Vai lá bater na porta do banco para você ver se tem algum risco, né? Daí vem uma taxa ridícula, né? Uma taxa que, pô, negócio nenhum vai pagar aquele... Então, e aí essa parte financeira foi, eu lembro, né, o primeiro ano a gente foi, e quando chegou no final do ano a gente falou, fez uma reunião e falou, cara, a gente não atingiu muitas coisas aqui, né, se a gente for por mais alguns meses assim, cara, né, então... Por e quê? aí, Por que continuar? Ou esse período, assim, pensar e falar, sim. É que a gente segue pra cá, não segue. E aí a gente falou, inclusive foi tipo em dezembro, assim, a gente falou, Desse primeiro ano aí. Desse primeiro ano. A gente falou, se continuar assim, cara, mais uns 2, 3 meses aí. Eu acho que tinha um momento, né, que a gente podia... É que assim, o primeiro ano, cara, é todo aquele fogo do começo, assim, então você tá meio cego, assim, né? Mas aí muita despesa, né? E você tá, puta, mas é o começo e tal, qualquer coisinha positiva você já, nossa, agora vai. Mas depois que passa o primeiro ano, aí, pô, segundo ano, terceiro ano, negócio, aí você começa, que nem o Johnny falou, teve evoluções, mas as evoluções talvez estavam abaixo do que a gente almejava, e cara, e aí isso vai, né, os anos vão passando, né, e a gente já tinha uma posição a gente já tinha uma realidade no mercado, né? A gente sabia que a gente tinha um valor no mercado, aí você começa, né, os diabinhos já começam a aparecerem, né? Pô, será, vai nisso mesmo? Tal, então... E qual momento foi assim, falando, beleza, agora o negócio tá dando certo? Então, aí dezembro, né, a gente se encontrou, lembra? A gente tinha ido jantar e a gente pegou os números e falou, cara,
né, tem alguma coisa que pode sair aqui ou ali, mas, né, e aí, só que aí aqui no Paraná, em março, tem o Sesc, né, Sesc Caiobá. E aí, cara, virou, depois daquela nossa conversa, o que a gente planejou foi que mais uns 3 meses ali, se não tivesse nada que realmente virasse a chave, talvez a gente não fosse continuar. E aí, depois dessa conversa, veio janeiro, e, cara, aqui no Paraná é engraçado, a gente que treina aqui nas assessorias, né, é assim, chega dezembro ali, não tem muita gente nas piscinas, tá meio devagar, mas, cara, virou janeiro, o pessoal já começa a se preparar pro Sesc. As piscinas ficam cheias. Campeonato Mundial do Paraná. Exato. E aí, cara, aí você começa a ver bastante triatleta que tava hibernado, volta a treinar, volta a correr no parque. E aí foi quando virou a chave, cara. Porque daí a gente começou... É engraçado, assim, mas todas as assessorias que a gente treinou nesse primeiro momento, todas fecharam com a gente a personalização. Então eu, por exemplo, treinava com o Gui Manocchio. Então treinei com ele, cara, foi uma das nossas primeiras assessorias que a gente fechou. Tem o pessoal da Web também. Da Web. O Web Treino com o Maurício, foi um dos primeiros que a gente fechou. E assim, né, foram essas assessorias assim... O Guma Camaral, né? Com o Perdão. Daí teve, acho que entrou... Cada um treinava numa assessoria já... Foi estratégico. Era comercial. Acho que entrou lá, tinha uma turma nessa época que treinava na Renault, dentro também os funcionários da Renault, enfim, o Chico lá. Enfim, aí, são coisas que... E aí eu acho que o Sesc, por ser uma prova, né, nacional, embora seja... Tem muita gente em Curitiba, mas tem um conhecimento nacional e tal, e aí eu acho que como a gente personalizou muitas equipes, pessoas de fora vieram olhar, pô, tem bastante gente personalizando com essa marca e tal, e aí a gente... Que não era muito comum personalização na época, era? Cara, era, mas na época era muito limitado, porque a gente tá falando aí de 2012, 2011, as personalizações eram feitas ainda com serigrafia e tal, então eram bem limitados, né? Em 2013 que a gente começou a entrar com estamparia sublimática, né? E aí que deu revolucionou, vamos dizer, a personalização ali do triatlo. Mas aí começou a vir gente então a gente começou a atender gente de São Paulo, do Rio, Brasília, e aí o negócio começou, agora tá... E aí logo na sequência, em 2013, a gente também faz um movimento que eu acho que também é um divisor de águas na empresa, que a gente faz a loja da né? A gente faz uma concept store e põe lá, né, um endereço nobre aqui de Curitiba, e aí coloca todas a nossa linha, né, porque a gente tinha dificuldade em achar um lojista que comprasse toda a linha, então a gente traz todo o conceito da marca, daí a gente também trabalha com outros acessórios, trabalha com tênis, capacete e tal, e aí a galera começa a vir na loja, conhecer nossos produtos, tem um atendimento e tal, isso também acho que acaba também dando uma impulsionada legal também. Tem um fator também que eu acho que foi marcante, foi a primeira vez que o Gui, né, ele foi o primeiro brasileiro que quase ganhou um Ironman, né, foi aquele ano contra o Sturla, né, que eles disputaram, ele chegou a ficar em primeiro e a gente apoiava ele com o vestuário, né, e ali, cara, ficou bem visto, né, por conta dele, da performance, e aí muitos jornais com fotos e coisa. Eu acho que isso foi bem marcante. Eu não sei assim efetivamente, né, quantas pessoas, né, a gente julga que... Eu lembro que esse Anduário, na sequência, a Netshoes entrou em contato com a gente, né? Não sei se foi especificamente por causa disso, mas pode ser. Acho que foi 2011 isso, do ano lá que o Gui chegou em segundo, né, teve liderando a prova. Então, e aí, né, acho que marcou muito, assim, para nós, como um primeiro, assim... Uma visão, né? Que as visibilidade. Pessoas, isso, tiveram, né, vista da marca, assim, né? E, cara, vocês tiveram alguma dificuldade por não estar em São Paulo, por exemplo? Principal ponto, assim? Ou era o triatlo já era muito forte aqui, isso não... parte regional não teve... cara, eu acho sim, o triatlo aqui em Curitiba é uma praça forte, mas na minha visão, não sei a visão do Johnny, no São Paulo
São Paulo é São Paulo, assim, então eu acho que se a marca tivesse nascido em São Paulo, é difícil dizer, né? O que eu vou falar agora é meio machismo puro. Mas eu acho que São Paulo, vamos dizer, a chance de a gente ter acelerado mais, talvez... eu acho que é certeza. Né? É subjetivo, mas... Por outro lado, também aqui a gente também está perto de alguns parceiros estratégicos da área têxtil, que em São Paulo a gente estaria um pouco mais aleijado, assim, mas, enfim, cara, o ponto é que, chega nos 15 anos, eu acho que tá todo mundo feliz onde a gente tá, mas... Agora tá bom. Mas assim, Fred, qual a tua opinião? Acho que São Paulo teria acelerado as coisas, porque São Paulo é São Paulo. Assim como a gente diz, né, que a gente, como todas as equipes que a gente treinou, né, no final acabaram fechando com a gente, né. Eu acredito que se a gente tivesse São Paulo, teria sido muito, acho que seguido esse exemplo, né. Se a gente tivesse lá, certamente a gente conheceria mais pessoas do esporte e certamente a gente teria acesso a ter acelerado isso, né. Na verdade, a gente considera uma vitória para nós o fato da gente estar aqui e ter muitos clientes lá, né, São Paulo, né, por a gente não estar lá, né, diretamente, a gente tem muitos clientes lá, muitos amigos lá, e isso, né, como a gente falou, São Paulo é uma potência, né, é um país praticamente. 12 milhões, né, 12 milhões de habitantes, né. Então a gente acha que... Mas tem um detalhe também, né, todo mundo fala que o curitibano é um povo muito exigente, né, e cara, então talvez isso tenha nos ajudado a tornar o produto tão bom quanto ele é, porque, cara, certamente se a gente tivesse feito um produto meia boca, com certeza não teria passado no crivo do pessoal aqui, né, porque é um negócio interessante, assim. E, cara, a operação de vocês é toda vertical, né, que vocês explicassem pra galera o que é uma operação vertical também, e como é que é ter isso no Brasil. O Brasil é muito fácil fazer logística, no Brasil é fácil, importação, tudo... É muito fácil. O que você está falando ali, acho que vamos voltar um pouco atrás ali, é um dos nossos desafios, né? Então até 2016, Fred e Johnny, que a gente não tinha operação verticalizada. Foi. Então, entre 2016 e 2017, a gente verticalizou a operação, né? É só para deixar claro, uma segurança que você fala, o que a operação vertical é que operação vertical é que a gente cria o produto de cabo a ralo, vamos dizer assim. Então aqui a gente desenvolve o produto, compra o tecido, faz toda a fabricação aqui e entrega ele pronto. Antes, quando a empresa começou, em 2009, obviamente a gente não tinha nem know-how nem capital para fazer isso. Então o que a gente sempre fez? Desenvolvimento do produto e comercialização nasceu com a empresa, mas a fabricação a gente terceirizava. Terceirizava a estamparia, terceirizava o corte, terceirizava o fechamento. Então por isso que a empresa não era vertical. Aí top. E hoje, depois de 2016, 2017, a gente verticalizou a empresa, então a gente trouxe todas as operações internas. E aí tem um desafio grande, né? Primeiro eu vou falar, acho que dos pontos positivos de verticalizar, né? Hoje nós conhecemos, a gente tem a certeza que todos os produtos, quem compra o produto da pode ter certeza que ela é feita debaixo do mesmo teto, por pessoas que são treinadas por nós, que nós conhecemos. Nossos processos. Todos os nossos processos, então ela tem todo o carimbo da né? Então, você que usa o uniforme da pode ter certeza que todas elas são fabricadas dentro do mesmo teto, por pessoas que são apaixonadas pelo esporte. E só que para chegar nesse ponto, a gente teve que contratar pessoas, treinar pessoas, né, e isso tomou um tempo ali em 2017, 2018, mas isso foi tudo sentado, conversado, e a gente estava olhando o futuro, né? Para a gente dar conta de um produto com qualidade, a gente não tem como fugir disso. Então, assim, hoje nós temos todos os processos dentro da né? Então, os processos ali, a gente pode falar, Fred, assim, ó, quando nasce o produto, desenvolvimento do produto. Dentro do desenvolvimento do produto, você tem desenvolvimento de tecido, de aviamento. Daí você tem a criação, a estamparia, eu diria assim, o design do produto, o corte do tecido, a estamparia em si, a preparação de todo o produto, ele aberto antes de entrar na costura. Você tem toda a costura, tem todos os maquinários possíveis para você fechar um produto com qualidade. Você tem uma área de qualidade inserida dentro da empresa.
você tem uma área de expedição, você tem que ter um estoque de produto, você tem que ter uma área comercial, tem que ter um RH, tem que ter um setor de compras, enfim, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, mas tudo isso, são 85 pessoas, de 85 a 100 pessoas que fazem essa magia da acontecer, né? E a gente tenta sempre colocar para fora isso nas feiras, né, conversar. A gente tem um projeto que o Fred pode falar depois, mais para frente, aí, que a gente está trazendo alguns clientes para conhecer a operação da né? Mas tudo isso, assim, a verticalização é essa magia, assim. Tem uma história legal que eu gosto de contar. Pô, mas por que vocês resolveram verticalizar, né? Vocês tiveram... O que aconteceu? Em 2016, a gente viajou para Interbikes. A Interbikes era uma feira em Las Vegas, né? Depois da Eurobike, é a segunda maior feira do segmento de ciclismo do mundo. E a gente aproveitou a viagem para, obviamente, visitar a Interbikes, mas também a gente deu uma rodada ali nos Estados Unidos. A gente compareceu em prova de triatlo na Califórnia, a gente foi em prova de triatlo em Atlanta, cara, visitou um monte de lojas de triatlo, né, costa leste, oeste dos Estados Unidos. A gente foi realmente para mergulhar no mercado de triatlo americano. E a gente viu lá, algumas coisas que, isso aqui tá bacana, isso aqui, vamos levar isso aqui pro Brasil, vamos fazer um produto nessa pegada, nessa tecnologia e tal. E aí quando a gente volta pro Brasil, a gente começou a falar com nossos parceiros na época, né? Lembrando que a empresa ainda era horizontal. Então a gente foi lá, falando com a pessoa que fazia o fechamento para nós, falando com a pessoa que fazia a estamparia para nós. E a gente viu que eles não curtiram muito, né? Porque a gente estava subindo a régua e talvez para eles não estava tão confortável, não valia tão a pena subir a régua. E aí eu lembro que a gente teve essa conversa, né? A gente voltou, o negócio é o seguinte, se a gente quer fazer esse produto desse nível, né, nessa qualidade, tá claro que os parceiros que a gente tem hoje não querem e não vão entregar. De duas uma, ou a gente acha novos parceiros, ou a gente verticaliza a operação e controla tudo. E aí, assim, como a gente já tinha aí eu não estou falando, a gente na época já tinha aí 7, 8 anos de empresa, então a gente já conhecia muito do coisa. A gente estava meio claro para nós, cara, não vai ser tão fácil achar parceiros que façam isso, ainda mais no nosso produto que é muito específico, muito detalhado. E aí ficou meio que, cara, se a gente quer, só verticalizando. E aí a gente tomou a decisão de investir na fábrica, cara, comprar um maquinário tudo do zero, cara, aprender processo cara, tudo capital próprio, deram uma porrada ali, a gente ali deu tipo, quase um all-in, vamos dizer assim. E aí a empresa saiu assim de 12, 15 funcionários de um dia para pegar uma produção e ir para 30, 35, 40 no outro dia, assim, e aí começou. E aí a gente não era industrial, né, não era fabril. E aí o Guma veio para a empresa justamente para tocar essa parte fabril. Então, e aí a gente acoplou esse aprendizado fabril, que na época era uma coisa assim meio receosa, né, porque todo o movimento de empresa têxtil, né, principalmente o fast fashion, né, ou até se você pegar ali o movimento da Nike lá atrás de fazer offshore lá no Japão e tal, era meio que terceirizar isso e não verticalizar. Mas o nosso era diferente, nosso produto era de segmento específico, técnico. E aí a gente deu vamos dizer, esse all-in. E hoje, para nós três, está muito claro que a gente ter a parte de desenvolvimento de fábrica junto, cara, isso dá agora que a gente sabe, tem os processos, sabe trabalhar isso, cara, isso é ouro na nossa mão. Então a gente consegue, então aí passados aí, a primeira parte da fábrica foi montada em 2017, né? Então aí 7 anos, cara, hoje isso com certeza é um diferencial da empresa. Deve ser fácil montar a fábrica do nada, do zero, aprender tudo, processo. A gente passou pela fábrica, tem um monte de processo. É complexo. Alguma aí? Não, a gente faz o negócio acontecer junto, assim, mas se a gente quer ter um produto bem feito, eu acho que não tem outro caminho. Assim, eu não consigo imaginar hoje um macaquinho de triatlo sendo feito com todos os detalhes, a tecnologia sendo feito em lugares diferentes, sabe? A parte de baixo se faz no endereço tal, a parte de cima se faz no outro endereço, não vai ter qualidade no negócio. Né? A gente chegou a visitar empresas nos Estados Unidos, fábricas, né? E o Johnny conseguiu uma visita lá e a gente foi visitar, assim,
Não sei se vocês se lembram. Essa história é engraçada, cara. Eu não vou dizer o nome da marca. Porque assim, eu acho que... Eu não, Mas aqui, a gente tá num podcast de empreendedorismo, eu acho que isso é legal, é uma parada legal. Cara, 3 triatletas, donos de uma marca no Brasil, daí a gente lá na Califórnia tinha uma época, uma marca que tava muito forte, tava em evidência. Pô, todo mundo pagava pau pra aquela marca e tal. E daí nós andando ali e tal, pô, e se a gente chegar lá e falar que são 3 triatletas brasileiros, apaixonados pela coisa. Aí o Johnny, cara, vamos. Aí ligamos pros caras lá, os caras, não, tá, pô, pode vir aqui e tal. Os caras foram bem hospitaleiros e tal, a gente entrou, caramba, cara, estamos na fábrica dos caras, pô, esse tal, não sei o que. Daí tinha um showroom lá no começo e tal, e a gente conversando e tal, e meio que dando assim, pô, e a fábrica? Não, a gente fabrica tudo aqui. Não, mas aqui mesmo e tal, andando ali, não tá. Não, vocês querem conhecer a fábrica e tal? Pô, aí tinha a porta da fábrica de cara, o cara vai abrir ali a porta da esperança, né, cara? Porra, quando o cara abria aquilo ali... Maquinário, robô... Rapaz, ele abriu aquela porta ali, cara. Foi uma das minhas maiores decepções, cara. Porque, cara, nossa senhora, eu olhei aquilo, porra, é aqui, cara? É desse jeito que eles fabricam? Ah, não é possível. Aí, cara, a gente, beleza, visitou a fábrica e tal, cara, aí entrou no carro, os 3 assim, ficamos uma meia hora quieto assim e tal. Aí nós falamos, cara, não é possível, cara. Porra, a nossa estrutura é melhor do que a dos caras no Brasil, cara, não é possível, nós temos que... E aí, isso aí foi uma coisa que eu lembro que... A gente vê muito noticiário no Brasil que a empresa tal de magnitude tal escraviza funcionário, costurando não sei aonde, 24 horas tal. Não sei se aquilo que a gente viu é muito diferente, porque a gente viu, eu acredito que eram bastante mexicaninhos ali, uns 15 mexicaninhos num negócio escuro mas assim, Cara, perto do que a gente oportuno, não é... Cara, assim, a questão dos 3 de valor, nós 3 somos muito humanos, a gente quer que o nosso cliente esteja muito satisfeito, mas a gente quer que o nosso colaborador também esteja. Então, assim, cara, você vai lá, né? Bom, vocês visitaram a produção, produção com ar-condicionado, iluminação pra caramba, né, e tal, e... Maquinário novo. Maquinário novo, e ver o que a gente viu lá, cara, por um lado assustou, mas por outro, pô... Referendou e falou, estamos no caminho certo, isso vai ser legal. E isso é outra coisa que é interessante, né, porque o brasileiro, ele gosta de pagar pau pro que é importado, né, cara? E daí o cara olha lá no Instagram, olha aquelas marcas de fora, nossa, cara, com umas bolinhas de silicone na manga e, nossa, cara, aquilo ali é muito aero, vai ganhar muito tempo. Cara, é feito de uma forma mais simples do que a gente faz, entendeu? E então, assim, e muitas vezes o cara fala, não, mas vale a pena pagar R$3.000 num macaquinho de fora, porque é de fora, né? E cara, e tá tudo certo, né? Nada, né? Cada um define o que quer fazer com o seu dinheiro, né? Mas a questão é essa, que né, até nós mesmos, muitas vezes a gente olha algumas coisas que são de fora e pensa na grandeza daquilo, mas... É porque a gente muitas vezes não pode ir lá e ver qual que é a realidade, né, do negócio para certificar o que realmente é, né? Não, e quando eu vi da outra vez que eu conheci a fábrica, eu falei, vai mostrar, vai ter um negocinho lá, vai ter o pessoal ali, todo o negócio, caralho, esse negócio é diferente mesmo. Tem outra história recente de... Ano passado a gente foi para Eurobike em Frankfurt e a gente também coincidiu de ser o final de semana do Challenge Road. Então a gente aproveitou também e foi visitar o Challenge Road. E aí tinha uma marca lá que estava chamando a nossa atenção e tal, e os caras estavam com o stand lá. E aí chegou lá, esse aqui pegou o macaquinho e virou do avesso. Falei, porra, os caras fecham isso aqui com isso aqui, cara, não é possível. Na frente dos caras. Não, tipo, de lá, mas a indignação dele, né, quando a gente virou do avesso, vai ter uma costura, vai ter um negócio assim. Assim isso é legal, a gente que entende técnica e tal, né, a gente bacana. A gente está diariamente mexendo com o produto, né? Então a gente sabe que para costurar o entre-pernas ali é uma máquina específica. Mas quando você pega um macaquinho de R$3.000 lá, que o Johnny mencionou ali, que é costurado com uma máquina simples, gente, né, que tem uma orelhinha que vai machucar, a gente não consegue entender assim, o valor técnico daquele produto, né? Então, assim, a gente é minucioso, né? A gente conversa, assim, muitos dos insights que nós temos dentro dos macaquinhos são os próprios triatletas, né? Que a gente pode entrar né, a questão de a gente estar presente na feira, as conversas que nós temos bem técnicas com os atletas. Então, assim, eu não consigo imaginar um macaquinho de R$3.000 sendo costurado numa máquina simples. Ideal, posso falar uma coisa, cara? Um dos sucessos da
É que os três sócios são chatos demais com o produto, cara. É, um mais chato. Quando um tá de bom humor, isso aqui vai aprovar, daí o outro acorda meio... Não, isso aqui não tá... Aí o negócio volta e tal, e, cara... Isso aí, cara... Coitada da nossa desenvolvedora. Nossa senhora, a Bárbara sofre aqui, cara. A gente é o campeão de acabar com os dias dela, cara. E, cara, e montar tudo isso no Brasil, trazer essa tecnologia, tanto de máquina quanto de produto, assim, de tecido, como é que é a dificuldade? Tô passando pela pandemia agora, né? Trazer... Perdão, quer tocar no... Acho que assim, da pandemia eu vou deixar, a parte de fornecimento eu vou deixar para você falar, o que eu acho que são, acho que dá pra gente dividir. Questão de maquinário hoje, Biel, assim, cara, você tendo capital e sabendo pesquisar, você traz maquinário de ponta. O ponto é o quanto você acredita nisso e quer investir nisso, né? Mas hoje, com o mundo globalizado, cara, não tem maquinário que a gente não consiga trazer aqui. A única coisa que a gente tem que fazer é se faz sentido e vale a pena. Então, e a gente é muito inovador e muito agressivo nessa parte de tecnologia, né? Então, cortadora automática, impressora de última geração, cara, as máquinas de costura, tudo também, né, de última geração. Então, hoje, esse mundo globalizado nos permite trazer maquinário de ponta. Óbvio, tem o custo Brasil, né, dólar, imposto de importação e bababi, toda essa história aqui que a gente sabe. E aí, a outra frente, cara, que é a questão de tecnologia de tecido, hoje a gente também poderia trazer de fora, mas a gente também teve alguns parceiros que, como nós evoluímos na questão de vestuário, também a gente teve algumas empresas brasileiras têxteis que evoluíram muito também, que pegaram esse viés tecnológico e investiram muito e trazem muito filamento de ponta. Um ponto que é um divisor de águas da A1 é que a gente começou a desenvolver tecidos exclusivos. E aí teve um pouco de, vamos dizer assim, sonho e crença nosso e agressividade de fazer essas empresas têxteis desenvolver tecido para nós. Qual que é vamos olhar do prisma de um dono de uma tecelagem. Pô, por que eu vou investir num tecido que só a A1 vai comprar para aplicar na manga do macaquinho dela? Pô, eu vou botar engenheiro para trabalhar, vou botar comercial para trabalhar, vou botar máquina para rodar, para vender algo que é... Então, o dono da tecelagem não vai querer fazer isso. Mas a partir do momento que a A1 chega assim, não, nós vamos desenvolver esse tecido e tal, nós vamos comprar essa quantidade aqui, ó, tá assinado e tal, mas o tecido vai ter que ser desenvolvido dessa forma, tem que aprovar a gramatura tal, vai ter que passar por teste tal, beleza? Aprovou. Então, assim, tem uma crença nossa, né, de saber o que a gente está fazendo e aportar, ó, nós vamos comprar X toneladas desse tecido. E aí o dono da tecelagem, beleza, eu trago esse filamento, eu tenho essa tecnologia, eu tenho esse maquinário, e se você está assinando que vai comprar isso aí, eu posso fazer porque eu estou tranquilo, que eu não vou precisar gastar com marketing, com comercial, isso não vai ficar estocado, vai comprar e vai para onde. Então isso foi uma sacada que a gente teve. A gente começou tímido, com o tecido, aí começou, deu certo e tal, a gente foi ganhando confiança, e hoje aí 70% dos nossos tecidos são exclusivos nossos, né? Então foi um know-how que a gente aprendeu, a gente também se conectou com parceiros que tinham esse viés de inovação e tecnologia, que gostam disso. Então esse eu acho que também é uma questão que a gente consegue trazer tecnologia de ponta para o Brasil. Aí, Guma, não sei se você quer falar um pouco da pandemia, né, que a gente teve também um aprendizado ali de falta de matéria-prima e toda aquela gestão. Viu, Fred, uma coisinha só que também, antes com relação ao desenvolvimento, que eu acho interessante a gente citar que uma coisa muito importante também é assim, a gente pratica o esporte, né? Desde 2009 a gente pratica. Então, cara, a gente já fez Iron, meio Iron, maratona, cara, prova de mountain bike, prova de ciclismo, travessia. Cara, a gente é bem eclético, assim, e normalmente são, né, provas de endurance, em geral, né? Então, e eu acho que isso, embora às vezes você possa dizer assim, pô, mas, né, quem são vocês para testarem ou para darem algum aval, né? Então, nós somos esses caras chatos que somos críticos, né? Temos acesso a coisas de fora, né? Que muitas vezes nos servem para benchmark, assim, de onde a gente está, né? Perante ao que é de fora, ao que teoricamente é o que há de melhor no mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Então, a gente
cara, como o Fred falou mesmo, a gente é chato porque, cara, a gente vai, a gente gosta de testar, a gente gosta de ter, né, assim, por exemplo, nada, assa, ou, cara, fica curto, fica grande, é muito apertado, Travou muito solto, movimento, travou movimento. hidrodinâmica, É. Ó, esse é até um negócio legal de falar. Por exemplo, eu não sou um exímio nadador, mas sou um bom, mas treino bastante, né? Esforçado, bem esforçado, né? Então, cara, pra mim, assim, tipo, eu sou chato, porque quando eu vou nadar, eu já não sou dos bons. E quando eu coloco uma peça, que aquilo começa a me travar, começa, né, a deixar o movimento, eu falo, cara, imagina, se pra mim tá ruim, imagina pras outras pessoas, né? E vamos lá, beleza, a gente tem os atletas profissionais e aí a gente trata esses profissionais de uma outra forma, mas o 99% dos nossos atletas são os atletas amadores, que competem, que dividem o seu tempo com o trabalho e com o treino e com as provas e tudo mais. Então, cara, se eu estou me sentindo mal, muita gente pode se sentir mal. Então, temos que trabalhar nesses pontos e deixar eles, cara, perfeito para o pessoal poder usar e gostar da marca, gostar do produto, né? Então, cara, eu acho que isso é um negócio que também eleva muito o nosso patamar, porque, cara, a gente está ali no dia a dia usando, né, os breteles, batendo, treina indoor, treina na rua, faz, cara, lava, né? Eu falo com relação a isso, né? Eu sou o pior aqui nesse negócio de lavar, porque, cara, eu jogo tudo junto. Ele é o tester da durabilidade. Se durou na mão do Johnny, cara, pode soltar pro mercado. Cara, eu lavo o branco com preto, com tudo, jogo e coloco na secadora. Eu até falo, a nossa secadora é uma secadora daquelas mais antigas, cara, tipo as americanas, esquentam pra caramba a peça, cara. Se tem que dar algum pau ali, é ali que vai dar. Viu, pessoal? Sigam a etiqueta da não siga o cara. Eu sou o tester, né? Então, cara, eu faço isso. E é óbvio, né? Então, a gente sabe. Então, né, às vezes a gente vê alguns comentários, algumas, né, enfim, a gente sabe do que a gente produz, né? A gente vive na essência, testa. Cara, eu tenho breteles de 6, 7, sei lá, anos atrás, assim. Então, cara, a gente sabe o quanto dura, a gente sabe o quanto é bom o produto, né? São 15 anos a gente recebendo amostra de fornecedor, desenvolvendo fornecedor. Cara, o pessoal vai olhar, pô, queria ter o armário dos donos da mão. Cara, o meu armário é só protótipo, cara. Deve ser. Cara, chega o final. Nunca chega o final, cara. Quando tá bom, você vai Quando tá bom, eu já tô desenvolvendo o próximo. Cara, a gente sempre brinca que tem vários clientes que tem muito mais peças do que nós temos da de peça de coleção, no caso. Quer falar da parte da pandemia? Da pandemia? Da parte industrial, foi isso, dizendo de... Quando começou a pandemia, alguma não tinha cabelo branco. Mas a pandemia, assim, a gente vivenciou, e ela teve 2 momentos, né? Teve um momento ali que a gente teve que colocar todos os funcionários dentro de casa, né? Parou-se tudo, enfim, tivemos que honrar com os compromissos ali, fornecedor, salário, enfim, entrou o plano de governo, enfim, não vamos entrar, mas logo após ali a pandemia, o pessoal acho que começou a se ligar e começou a sair para correr, para fazer exercício, ciclismo, né? Bike, enfim, e isso pegou muita gente desprevenido, né? E o comercial começou a ser bastante acionado, enfim, bastante pedidos saindo, e isso, o que era uma parada, de repente tivemos que acelerar de 0 a 100, 0 a 200 ali em poucos meses, né? Então isso foi assim, a gente teve um engajamento muito próximo de fornecedores para poder nos ajudar em termos de fornecimento de tecido, enfim, tivemos que sair contratando pessoas, treinando, então assim, foi um período assim que a gente trabalhou muito, né? Teve bastante oscilação, e eu acho que enfim, essa oscilação veio até o comecinho de final de 2022, né, Fred, em termos de estoque, enfim, até recentemente a gente viveu o final dessa oscilação, né? Então a gente teve um boom do esporte, mas o boom do esporte refletiu em toda a parte industrial, né? A gente sempre a gente faz uma gestão bem consciente, né, de planejamento e tal. Então assim, a produção ela é uma atividade complexa, mas ela tinha uma fluidez
já por causa disso, desses nossos processos, nosso planejamento. E a pandemia, ela desmantelou isso. Então, assim, eu lembro que toda segunda-feira tinha um rabo de foguete novo, né? O tecido não veio, a tinta não veio, o papel submático não veio. Então, cara, era sempre você correndo atrás do rabo, o que não era normal para nós, né? Porque a gente trabalhava de uma forma planejada para que a produção fluísse. Então, isso é uma coisa que me marca bastante a pandemia. E a outra coisa é esse boom, assim, né? Que a gente saiu de 30 e poucos colaboradores e foi para 100 colaboradores em 6 meses, tocou 2 turnos a Nesse fábrica. período, né? Nesse período, não era cara. esperado, né? Não é. Então, assim, foi O bom também da operação ser verticalizada, né? Você Sim, conseguiu... conseguiu. Cara, a gente consegue, óbvio, não de uma forma fácil, né? Porque é um tsunami, né? Mas a gente tendo a operação vertical, você consegue crescer rápido, vamos dizer assim. Então foram cicatrizes, né, criadas lá atrás ali, mas logicamente tirando o estrago da pandemia dentro da empresa, nós colhemos frutos em termos de a gente conseguiu crescer dentro num pós-pandemia, né, em termos de, não vou dizer faturamento, mas de tamanho, de aprendizado, de processo, de treinamento de pessoas. Então ali a gente, enfim, tem bastante funcionário que veio daquela época e estão até hoje com a gente. Entendeu? Eu acho que outro ponto interessante dessa parte da pandemia foi o seguinte, a gente ouvia, principalmente dos nossos, né, de vários concorrentes, outras marcas, que marca tal tá sem forro de ciclismo, né? Outra marca tá sem zíper. E, cara, eu acho assim que dentre as dificuldades que a gente passou, cara, a gente passou muito bem. A gente conseguiu se defender e, cara, foram poucas coisas assim que durante a pandemia que, cara, a gente falou, não tem... Eu lembro tinta, por exemplo, da impressora lá, sublimática. Cara, chegou uma hora lá, não tem tinta e a previsão é daqui uma semana. Então, então teve um negocinho ou outro ali. Mas a grande maioria das coisas a gente conseguiu passar muito bem. E, assim, eu lembro, né, de lojistas ligando e falando assim, o que você tem em estoque? Me manda. Né? Não, só tem bermuda XGG. Beleza, me manda. Qualquer coisa, porque estava naquela... Eu me lembro, assim, que é um produto que a gente não vende tanto, né, que é um macaquinho de ciclismo. Né? Esse era um produto, assim, que... eu acho que tinha gente indo na igreja com esse tipo de... O tanto que vendeu. O tanto que vendeu, assim, mas era assim, produtos que hoje não é o carro-chefe nosso, enfim, mas naquela época... verdade. Que tinha, vendia. Vendia, e vamos abrir um pouquinho de aspas aí, que a gente teve um corpo de colaboradores que suportou bem, né? Comprou bastante a ideia de... assim, a equipe que a gente tem hoje... não importa o setor, né? Tivemos cicatrizes lá atrás, mas temos funcionários que abraçaram a causa, assim, e hoje a gente deve muito a eles, né? Em termos de a gente ter passado bem naquele momento lá. Então, agradecimentos especiais também a eles, né? Fácil empreender, né? Tá tranquilo, de repente, um negócio. Cara, é só fazer um site, cara, e ficar rico. É só fazer isso. O colesterol aí lá em cima, até hoje tomo remédio pra baixar o colesterol desse negócio. Meu Deus. Às vezes você escuta assim, o cara para ter sucesso tem que quebrar 2 empresas, não sei, já escutou essa história? Tá? Rapaz, cara, dá a impressão assim que, o cara fez a primeira, quebrou, ele fez a segunda, aí a terceira, aí é uma curva linear, assim, né? O cara vai pro céu. Pô, a empresa, cara, é tipo o gráfico da bolsa, né, cara? Você tá ali... Tem que ser. Cara, tem um pepino atrás do outro. Um dia você tá rico, outro dia você tá... Às vezes no mesmo dia você tá rico e quebrou no mesmo dia, né? 2 vezes, né? É tipo o Bitcoin. Exato. E, cara, como é que é a operação da hoje em termos de canal aí, de vendas, Você falou do showroom. Showroom ainda tem? Não tem. A operação da loja lá durou de 2013 a 2017. Ela deixou de existir quando a gente montou a fábrica. E a gente sentiu que a gente estava dividindo energia e ficou com receio de não fazer nem bem uma coisa nem outra, e a gente acabou focando na época na fábrica. E a gente acabou descontinuando a operação da loja. Mas respondendo a tua pergunta, Gabriel, então hoje a gente tem o canal de personalizados, né, que a gente já falou um pouco, né, que enfim são produtos agregado ao nosso serviço de fazer um visual exclusivo, né, e para o cliente, né, a gente entende
a necessidade do cliente, de visual, o que ele busca, questão de logo dele, né, do logo do time, de possíveis patrocinadores e apoiadores. A gente tem um time de criação aqui que são designers especializados nisso, então isso esse pacote desse serviço visual está dentro do personalizado. Então eu falo que é um produto com um agregado esse serviço de customização. Então a gente atende equipes, clubes, assessorias, triatlo, corrida, ciclismo, natação, atletas individuais também, tem muito atleta individual que faz peças específicas para provas específicas, né? Ironman, uma maratona e tal, então a gente também atende esse tipo, então é personalizado. A gente tem um canal de revendedores, né? Que é o B2B, em sua maioria bike shops premium, né? A gente revende, são cerca de 200 estabelecimentos que revendem a nossa marca no Brasil todo. A gente tem o nosso e-commerce da marca, que a gente opera ele aqui da fábrica de Curitiba, então também a gente atende o público final direto, né? Também envia para todo o Brasil, inclusive envia para fora também. E por último a gente tem o canal dos eventos, né? Que a gente monta ali nossas, vamos dizer, pop-up store ali durante o evento, né? Ironman, Letap, Giro de Itália, Maratona de Curitiba. Então aí nesses eventos a gente monta uma loja da para atender os atletas que estão inscritos nesse evento. Vocês vieram do triatlo, né? Mas em que momento você falou, não, tem que expandir, porque como você falou, é nicho, não é um mercado tão grande, né? A ponto de justificar o crescimento da empresa, a fábrica grande e tudo. Vocês foram expandindo, qual é o caminho? Assim, né? Vocês estão entrando no running, mais pesado esse ano, né? Cara, na verdade assim, foi o próprio mercado que pediu da gente. Né? Então assim, a gente tinha ciclista que foi pro triatlo, conheceu a nossa marca e, mas por que vocês não fazem peças pro ciclismo? O próprio triatlo ele é um multiesporte, né? Então tem a natação, tem a corrida, tem o ciclismo. Então o triatleta ele não treina só em macaquinho, né? Macaquinho ele faz o simulado, faz a competição, mas as modalidades ele treina com um produto específico da modalidade. Então o ciclismo é normal, o triatleta usar camisa de ciclismo bretelle, natação é normal ele usar uma sunga, corrida é normal ele usar uma bermuda de compressão, uma camiseta. Então essas duas coisas puxaram a gente a atender o triatleta na sua plenitude, né? Mas também a expandindo. E aí a gente foi também experimentando outras coisas, né? Como o Johnny falou, a gente fez, eu e o Johnny e o Gu mandamos de mountain bike, né? Tem campeonato metropolitano aqui de Curitiba que é um campeonato forte, a gente andou, o Johnny fez Xterra, então a gente experimentou do mountain bike, a gente fez ciclismo, fez etapa, então a gente curte ciclismo, acompanha as grandes voltas, então a gente curte isso também, então isso também ajuda a gente a fazer um produto específico de ciclismo bem feito. Inclusive a gente tem 2 linhas específicas de ciclismo que são a Supreme e a Squadron. Daí a gente abre um pouco aquele gancho lá que hoje para você fazer um macaquinho você tem que ter os melhores equipamentos hoje, né? Enfim, e a gente pega esses mesmos equipamentos e nós fazemos running, nós fazemos a sunga, maiô, enfim, parte toda de ciclismo. Então assim, o mesmo equipamento usado para triatlon, que é extremamente tecnológico, a gente usa para fazer os demais, né? Então o triatlo, né, o macaquinho triatlo para fazer um Ironman, ele te puxa, te dá um know-how ali muito, muito potente, que se você souber usar isso para outros produtos, você faz produtos muito potentes também para outros segmentos. É exatamente isso que o Guma comentou. E aí respondendo a questão do running também, né? A gente também, maratona, corrida e tal. E a gente começou a ver muito o pessoal corredor mais que quer evoluir no esporte, né, que pegou a paixão pelo esporte e está naquela, não está mais correndo só no final de semana, não é mais corrida de 5, de 10, é o cara que quer uma meia maratona, o cara que quer uma maratona, quer fazer uma prova fora. Esse tipo de corredor, que é um corredor já mais técnico, ele já olha, uma bermuda de compressão faz diferença, uma boa bermuda com bom acabamento, com bolso, com capacidade de carga, faz diferença. Esse tipo de corredor começou a vir até nós e a gente começou, tem mercado e o pessoal está querendo, e aí a gente está numa expansão, né? E aí para o segundo semestre a gente vai lançar uma linha running aí, não posso falar muito ainda, mas... Cabulosa. Pode, fala aí. Top. Não, aguardem aí que vocês vão curtir bastante. E acaba sendo um mercado, o planejamento da empresa também, mais volume, novos clientes, né? O mercado de corrida é gigantesco. Né? Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, assim, é difícil o atleta
que fica, primeiro, que começa no triatlon, difícil, né? Normalmente ele vem da natação, Migra de algum né? esporte. Ele vem de algum... E muito difícil ele permanecer no triatlon somente a vida inteira, né? Beleza, ele é triatleta uma vez, eu acho que ele vai ser triatleta para frente, para sempre. Mas assim, eu acho difícil ele não experimentar outras coisas, né? Eu vou falar por mim mesmo, assim, Então houve lá atrás, quando eu comecei, então eu gostava, né, fazia as provas curtas, depois eu fiz os primeiros meio Irons, daí eu fiz os Iron, e depois disso eu voltei para fazer meio Iron, fiz um tempo de mountain bike, e aí no ano passado eu treinei para a Maratona de Chicago e gostei bastante. Então, entendeu? Vai. E aí, se você tem uma marca, né, uma marca do coração, por exemplo, que você gosta, eu acho que a pessoa vai, né, vai se manter. Natural, vai conseguir ali. Exato. Então, o cara fazia triatlon, usava um. Ele vai pra corrida, ele vai poder usar um no mesmo nível. O que a gente fala mais difícil é o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. O cliente já está ali, né? Exato. Já está ali, a tendência é ele experimentar. Né? Exato. Ele já experimentou, ele tem uma boa experiência, ele confia na marca, por que não? Exato. O trail, agora a pergunta minha aqui, não tá nem na pauta. Trail running, vocês veem como um caminho também? Tipo, você tem acompanhado um pouco o boom disso? Eu tô achando que tá naquele pré-boom, assim, talvez o que a corrida passou lá atrás. A gente tem conversado um pouco. Nós temos parceiros, clientes que trazem para nós alguns insights. Eu tive conversando com o Diego, o fotógrafo viajante, né? Esses dias ele comentou um pouco do esporte em si, né? Algo que está crescendo, assim, mas a gente não entrou a fundo ainda, né? A gente está indo por etapas. Né? O Fred disse nessa nova coleção vai ter produtos que atendem ele vai atender assim. Outro público, né? Esse da maratona que eu falei, né? Eu acho que, cara, a galera tá forte na corrida, né? E assim, eu acho que todo triatleta chega nessa conclusão, né? Fala assim, cara, viajar para fazer triatlon é foda. Nossa, dá trabalho demais. Né? Porque, cara, é bike, é custo, é transtorno, né? E quando você vai fazer uma maratona, você até olha e fala, cara, tô esquecendo alguma coisa. Eu sei, deixa eu ver Não é possível. Então, cara, o cara, quando ele começa a correr, então eu acho que tem muito triatleta, né, fazendo maratona, assim, e os outros atletas mesmo, porque também quem começa a correr, eu acho que é esse ciclo, né? O cara corre 5, daqui a pouco ele vai pro 10, daqui a pouco ele faz uma meia. E, cara, ali ele já vai ter corrido quase tudo que ele já poderia correr. E aí, cara, ele se aventura numa maratona que demanda mais vestuário, demanda mais treino, demanda muito mais coisa. Então, né? E aí a gente vem para solucionar essas dores dele com produtos de qualidade, produtos, né, que vão atender ele no pré-treino, no treino, enfim, né, nos momentos ali, né, esportivos dele. Quer trazer água? Ele põe a Lisa do marketing aqui, ó. Isso aqui tá o dia inteiro. Vai aturando a gente aqui o dia inteiro, pode trazer aí. Senhores, são 15 anos juntos já. Começar. Primeiro, como é que vocês se aturam, velho? Vamos pauta bomba agora. Agora a pauta é isso. Prepara o corte aí, Luiz. É a hora do corte. Dá pra falar tudo? Como é que se aturar? Porque, cara, a sociedade é um complementando o outro também. Vocês falaram que vocês são chatos e tudo, mas, cara, são 15 anos. Com certeza teve um monte de arranca-rabo, teve um cara mais cara, daqui a pouco tá abraçando de novo. Qual é o segredo pros 15 anos juntos aí? Voltando assim, eu acho que nunca teve um arranca-rabo, né? Assim de... Não. Sim, Talvez não lembro assim. Vamos pular essa parte. É isso, esse não vou dizer que não, né? Acho que assim, nós temos logicamente nossas discordâncias, né? Nós respeitamos o quadrado de todos aqui, mas eu acho que o que existe, assim, eu acho que é um dos segredos do sucesso do empreendedorismo, é uma base muito sólida de respeito um com o outro, né? Então eu acho que hoje a nossa base é extremamente sólida em termos de respeito, né? Fred respeita a minha opinião, Johnny respeita a minha opinião, e vice-versa, assim, a gente sempre tem discordância, mas assim, eu acho que nunca, 0,5%, nunca faltou respeito entre nós aqui, né? Nós três, assim, temos um perfil
diferentes. O que eu vejo que é um ponto positivo. Não faria sentido ter 3 sócios no mesmo perfil, eu acho que... Só que eu concordo plenamente com o Guma, essa questão... Pô, o Johnny tem a opinião dele, tem um jeito dele de lidar com as coisas, eu tenho outra e tal, e cara, mas a gente se respeita. Outra coisa boa também, nós somos em 3. Então não dá empate, tá? Então, cara, isso é claro, cara, a votação deu 2-1, 2-1, tá? 2-1. Outra coisa que eu acho legal, né, você pode visualizar isso, cara, a gente tem um organograma, cara, são 3 sócios, cara, cada um cuida do seu quadrado, né? Pode falar do Johnny? Aquilo é uma sacanagem comigo, rapaz do céu, aquilo então, ali. Cara, eu acho que essa questão nossa, sim, e eu acho que isso, eu acredito... Vai ser a primeira briga da empresa, desculpa. Não, mas eu explico, cara. Ele vai ficar pegando o teu pé, não? Mas a questão de a gente ter trabalhado numa multinacional, de ter auditado grandes empresas, eu acho que isso deu uma visão nossa, assim, de, pô, essa questão organizacional, quando a empresa cresce, isso faz muita diferença. Lá atrás, no começo, cara, isso não fazia muito sentido, que, pô, você tá ali cobrando escanteio, mas, cara, quando você ganha um corpo, ganha um tamanho, aí isso... Ó, eu diria assim que são 2 coisas, cara. O fator aí que faz a diferença é admiração e respeito. Admiração por quê? Porque, cara, a gente não é bom em tudo. Nós somos bons em algumas coisas, mas, né? Então, e aí no que a gente não é bom, a gente conta com o outro que é bom naquilo, né? Então, cara, eu, né, assim, por exemplo, em várias reuniões a gente fala às vezes, né? O Guma, ele é mais conservador. E é o jeito dele. E é bom. Por quê? Porque, cara, quando a gente pergunta assim, quanto tempo vai levar uma produção? Cara, ele sempre joga muito mais do que vai. Né? Ele, se fosse comigo, eu ia dizer muito menos do que... Porque é o meu perfil. Né? Eu sou assim. Então, e aí, e é bom? Não, é bom por quê? Porque, cara, numa área onde é a produção, onde você demanda certos cuidados extras com determinadas coisas, cara, é bom ser conservador, entendeu? Eu não sendo conservador, admito. Então, e aí eu admiro, pô, como ele consegue ser conservador, cara, numa hora que o bicho tá pegando e a gente tem que entregar coisa e o cara consegue, não, vai demorar tanto tempo, e é assim e tal. Então, né, então a gente respeita e admira aonde a gente pode. Cara, o Fred é o tipo do cara que, cara, começa a falar em números, cara, por exemplo, eu e o Guma, a gente tem também a noção. Mas, cara, quando você começa a falar em números, cara, o Fred já calculou o percentual antes mesmo de eu explicar e falar 10% daquilo. Não, em várias conversas nossas, ele falou, não, mas isso é 50%, né, ou 30% do não sei o quê. Então, você, cara, entendeu? Tem uma facilidade que eu não tenho. E aí vem. Então, pô, quando eu e o Guma, normalmente... Quando a gente trata de valores financeiros, cara, a gente sabe que o Fred tem facilidade, tem dom. Cara, a gente muitas vezes a gente fala, não, beleza, cara, o Fred falou, às vezes até, né, assim, ele falou do voto, mas a gente nem vota, porque, cara, o Fred falou, beleza, e a gente se respeita, falou, cara, né, então eu acho que isso que é importante, né, a gente tem habilidades. E o que a gente não tem tanta habilidade, a gente fala, cara, a gente confia nele. Então, e é óbvio, tem toda a questão, né, de índole, de coisas assim que, cara, valores, né? Educação, valores, que isso, cara, as nossas famílias lá atrás fizeram um excelente trabalho. E hoje a gente pode, né, ter a empresa do jeito que é. Eu tenho certeza que, cara, óbvio, deve ter um ou outro insatisfeito, mas 99% dos nossos funcionários têm prazer em trabalhar aqui, né? Chegam no... a gente tem funcionários que, cara, muitos que vestem a camisa e tirariam, se nós estivéssemos passando frio, tirariam a camisa pra gente usar. Por quê? Porque gostam e eles veem essa reciprocidade, né? A gente é assim. Então, pô, a gente tem... né, a gente nem tem uma... Agora, eu e o Guma, a gente está numa sala diferente lá, porque o negócio vai se movimentando, a gente muda de uma sala para outra, mas a nossa porta fica aberta. O funcionário entra lá a hora que ele quer, seja o mais alto, ou seja, né, enfim, a pessoa mais simples, ela tem liberdade de entrar lá e a gente tenta, da melhor forma, nas nossas reuniões, falar assim, não, os nossos funcionários eles precisam ser reconhecidos pelo trabalho, então,
Então, cara, eu acho que esses são valores que a gente tem aqui dentro e que eu acho que tornam a empresa, né, vencedora do jeito que ela é por causa disso. Essa né? questão da admiração que o Johnny falou, vou até citar um exemplo que me vem à cabeça agora. A gente está trabalhando num projeto de novo e-commerce para um. Cara, e o e-commerce quem lidera é o Johnny. Então, assim, ele poderia tocar a ferramenta, a gente em reunião definiu que vai ter um novo e-commerce e o Johnny ficou incumbido de tocar esse projeto. Mas várias vezes ele trouxe coisas do e-commerce para validar comigo e com o Guma, que ele não precisaria trazer isso para nós. Mas é disso. Isso que ele falou, pô, tá, eu tô olhando dessa forma, mas deixa eu só validar, ver uma segunda opinião e tal. Eu tô dando esse exemplo, mas isso a gente faz no dia a dia de forma automática, né? Não é aquele negócio, esse setor é meu, eu vou tomar todas as decisões, então, cara, não rola isso. Né? E, cara, nesses 15 anos, o que tem de programação especial aí? Podcast já. Começando aqui, a programação... Não, começou no alto já, agora não tem mais. Cara, a gente tem lançamento, cara, a gente fez uma programação para ser o ano da empresa com mais lançamentos, então a gente já lançou linha 140, já lançou linha Supreme, já lançou linha Esquadra, tudo esse ano, e lançou boné, luva de ciclismo. No Iron vai ter mais lançamentos especiais que eu não posso falar ainda. No segundo semestre já antecipei a questão da linha Running, então, cara, é um ano recheado de lançamento, a gente se planejou para fazer 2015 um ano emblemático em lançamento. De produtos, então esse com certeza é um ponto. Um outro ponto também de programação, a gente vai sair um vídeo institucional da marca, de 15 anos. A gente também, acabou de ser divulgado hoje, a gente vai ser naming right numa prova de corrida, a primeira vez que a gente está fazendo esse movimento. Então a gente tem uma corrida muito tradicional aqui em Curitiba, fica até o convite para todos aí, 15K de Santa, são 15 quilômetros. É uma corrida que ela tem, eu acho ela bem bacana, primeiro a distância é 15 km, então é uma distância diferente, né? Não é nem a pessoa que corre 10 é um desafio correr 15, a pessoa que corre meia maratona é uma distância que dá para tentar um tempo mais agressivo. Ela é no frio, 7 de julho, Curitiba frio pra caramba, então e a altimetria dela em 15 km são cerca de 500 metros de altimetria, então para 15 km... Baita convite. Frio com bastante altimetria. Você é comercial, eu entendi que deu problema comercial. Então, não, mas é uma prova de sucesso, cara. É uma prova muito legal. Perrengue bom. É perrengue bom, é perrengue legal. Então, assim, a gente vai ser name right, né? 15K de Santa 1, então também faz parte da nossa programação especial. Meninos, estou atualizar o organograma. Só para explicar o organograma, que a gente chegou aqui e foi filmar, aí tem um organograma na parede. Cara. Aí tá lá Guma com 5 caixas embaixo dele, Fred, 5 caixas embaixo dele, Johnny, um negocinho embaixo. Cara, não, fizeram uma sacanagem comigo. Colocaram mais de uma área dentro de um quadradinho só. Botaram um quadradinho e ainda não colocaram tudo, cara. É muita sacanagem. A gente já viu quem que curte a vida e quem que trabalha aqui na empresa. Cara, vai ter a questão do novo e-commerce, também faz parte do nosso planejamento de 15 anos. É verdade. Elisa, ajuda aí a esquecer alguma coisa? Sem falar, tirando isso, você tem o Garage 1, né? Que é algo que já é um evento, a gente faz segundo semestre. Segundo semestre, em outubro, a gente faz um evento aqui na... Esse é um negócio legal de falar, né? Falando de empreendedorismo, vamos pro terceiro ano, né? Terceiro ano. Então, vai ser o terceiro ano. Essa é uma atividade que foi uma ideia, não sei de onde que surgiu, não sei se foi Guma, não sei quem foi. Foi nossa. Foi nossa aí de fazer o seguinte, a gente, no nosso organograma, então os 3 diretores e daí a gente tem 5 supervisores que estão, né, logo abaixo do nosso comando. E então esse Garage 1 a gente passou essa tarefa para os supervisores, então é algo que a gente não põe na nossa mão. Os supervisores têm essa tarefa de fazer um dia aqui, um evento, não um dia, né? Chega 3 dias, um fim de semana, onde eles podem fazer esse evento conforme eles querem, né? Para angariar venda e com alguns produtos que são de outlet, que, né, às vezes a gente não consegue vender eles diretamente nas feiras, que é onde a gente mais vende eles, então... Produtos com pequenos defeitos. São, né, produtos assim... Essa é a ideia do garagem, né? Assim. Isso. Mas mais do que isso, a gente também não é um lojão de fábrica, não é essa a ideia, né? A gente também procura trazer uma experiência
a gente abre a nossa casa. Para receber a comunidade. Né? Então assim, a gente tem, cara, tem food truck, tem som, tem... Aqui mesmo. Aqui mesmo. Ali no bloco B. Uhum. Aí tem música, tem entrega de kit, normalmente tem provas regionais de triatlon e de mountain bike que fazem a entrega do kit no Garage 1, prova. Então, pô, é bem legal, né? Já tá pegando corpo esse evento, e aí em outubro vai ter a 3ª edição. Mas isso acho que essa questão que o Johnny levantou assim é legal, né? A questão da equipe, né? A gente confiar na equipe e o que vocês estão vendo lá já é a cultura enraizada no nosso time de supervisores e em toda a empresa. Para deixar claro, né? É que as outras, por exemplo, nós 3 nos envolvemos em praticamente todos os eventos aqui. Então a gente faz reuniões quando a gente vai para alguma feira ou quando vai ter algum grande lançamento, ou enfim, tudo, a gente tem reuniões para falar sobre isso. E durante o Garage 1, a gente passa essa bola para os supervisores. Então eles, né, que acabam tocando, então eles acabam sentindo um pouco do que a gente sente quando a gente tem que decidir. Né? Exato. O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quem a gente vai chamar, como a gente vai ter mais resultados. Então isso aí eles ficam incumbidos de ir atrás disso, assim. Então, porque a gente está preparando, né, o pessoal que vai tomar o nosso lugar. O John tá trabalhando muito, já quer aposentar. Quer tirar a caixa. Quer tirar a caixinha. Quer tirar aquela caixinha embaixo lá, cara. Quer tirar ela do lado. Ele quer ir pro conselho, cara. Ele quer criar um conselho. Isso que vira conselheiro. Coitado, Johnny. Senhor, na reta final, assim, eu gosto de fazer 2 perguntas. Essa eu mudo um pouquinho sempre porque é empreendedorismo, mas cada um que quiser responder, enfim, fiquem à vontade. Mas qual a maior lição que vocês acham que o empreendedorismo deu para vocês? Eu não preparei ninguém. Essa aqui eu não preparei ninguém. Essa aí não tava esperando. Cara, pra mim... Pô, cara, eu vou dizer que pra mim ele deu um propósito de vida, assim, cara. O empreendedorismo, a pra mim, hoje é um propósito de vida, é um legado, cara. Eu me desafio aqui, eu me divirto aqui, né? Eu sorrio, eu choro, cara. Então, assim, pra mim, empreendedorismo é propósito, cara. Acho que ele entregou isso pra mim. A minha questão é assim, que a gente tem que vir aqui e ser melhor que o dia anterior, né? E eu tenho visto, experimentado e, assim, eu acho que a palavra humanizar, tanto o cliente quanto os colaboradores da ele tem trazido respostas bastante claras, assim, em termos de... Então, o empreendedorismo, se você humaniza... conversa com o teu cliente, você trata o teu cliente e assim como você faz com os teus colaboradores, eu acho assim, você demonstra o que é para eles, assim, é muito gratificante, assim, sabe? Você chegar na feira e explicar para um cliente o que é o que é o mundo sabe? E a gente, do outro lado, poder fazer isso com os colaboradores. Então, assim, eu acho que o Johnny e o Fred, eles estão no comando lá na parte comercial, né? Eu vejo assim, um trabalho muito bacana que o Fred e o Johnny fazem em humanizar o atendimento aos clientes. Lógico que não dá para atender todos os clientes de uma mesma forma possível, mas assim, a equipe deles está treinada para humanizar um atendimento. É muito gratificante, você vê que é recíproco, né? E a gente faz isso também na parte dos colaboradores, né? Hoje a gente tem um setor dentro que foi desenvolvido pela Elisa, que se chama Endomarketing, e a gente trata desses assuntos de humanizar os colaboradores sabe? Então, tudo que nós discutimos, conversamos, vamos em feiras, enfim, existe um jornal mensal, comunicação semanal com todos os colaboradores. Eu acho que isso faz essa energia da sabe? Que está dentro do empreendedorismo, enfim. Então, o humanizar, para mim, ele traz bastante resposta dentro dos desafios que a gente tem no dia a dia. Quer falar, Johnny? Tá tranquilo. Na verdade, assim, para mim também, assim, a parte do empreendedorismo aí é algo, cara, eu não sei, as pessoas têm gostos diferentes, né, mas, cara, você ir no parque e olhar uma pessoa correndo com um produto que foi você que produziu, cara, é um negócio muito legal, né, assim, ter um feedback positivo, né, de um cliente que foi bem atendido, cara, tive problema com outra marca, comprei o produto de vocês foram super receptivos, atenderam bem, cara, o produto de vocês é perfeito, eu adoro a marca,
Cara, esse tipo de coisa assim faz tudo valer a pena, né? Esse esforço, porque assim, pô, eu sempre falo pra minha turma, né? Para as pessoas que estão lá diretamente abaixo da minha diretoria, a minha caixa lá. Você fala, cara, a gente passa mais tempo junto do que passa com as nossas famílias, né? Se a gente fizer disso aqui um ambiente chato, um ambiente hostil, cara, a gente vai ter uma vida muito infeliz. A gente vai passar muito tempo aqui. Então, cara, viva esse mundo de verdade, né? Curta. Curta. Vir aqui e fazer o teu melhor e dar o a mais ali, porque você está num lugar onde você é reconhecido, né? Então, cara, e quando as pessoas se engajam dessa forma, é muito legal, assim, dá muito prazer né, te motiva a esse lado de empreendedorismo que às vezes a gente só vê em livros, né? Aquelas coisas de fazer isso, fazer aquilo, motivar o funcionário, não sei o que, daí você olha aquilo, mas muitas vezes, na hora de colocar na prática, cara, você, né, não consegue. Mas, cara, quando você vê que dá certo, é muito... Então, cara, pra mim é isso, né, o fundamento disso tudo. E qual é o sonho de vocês hoje? Pode ser pessoal, profissional, enfim, sonho de cada um. Ter mais caixinhas lá no... Esse eu resolvo rápido pra você, cara. Tivesse me falando antes. É umas lá. É muita injustiça, eu tenho uma ali pra você, cara. Isso é fácil. Cara, é muito injusto, cara, porque é o seguinte, então, cara, precisa... Quando atualizar o programa semana que a gente posta, Cara, vai fazer um post no mundo dele. Mais rápido. Breaking news, atualizar. Precisa construir uma área nova lá. Ô, Johnny, cara, você consegue? Vai lá, cara, constrói isso. Cara, daí cara, Johnny, precisa comprar uma televisão. Cara, o Johnny, cara, todos esses assuntos paralelos, é tudo eu. Você vai... Ele botou numa caixinha. Cara, só que não tem caixinha pra isso, Você né? tava plantando a primeira discussão. Tava todo mundo pacífico, cara. Não gostei da história, que não teve briga e tal. Mas, cara, respondendo a tua pergunta, assim, eu te falar que a hoje pra mim é um sonho realizado, assim, então eu hoje já olho, assim, de como ela se multiplicar e prosperar com pernas próprias, né, não mais tanto dependendo de mim, do Johnny, do Guma, como os principais executivos, a gente formar uma camada que tenha nossos valores, que tenha a nossa cultura organizacional, então isso... essa multiplicação, a gente conseguir, né, falo por mim, né, a gente conseguir semear isso para o longo prazo, né, óbvio, é algo que a gente já está trabalhando, mas a gente sabe que isso não é do dia para a noite, mas talvez esse seja o meu grande sonho, né, de ver a cultura, a empresa prosperar, mas com uma nova safra, uma nova camada, e a gente talvez fazer mais um papel de conselheiros, óbvio, né? A gente como fundador, como praticante do esporte, é óbvio que a gente sempre vai ter muito a agregar para a marca, mas eu acho que essa parte executiva, né? Não estou falando aqui que vou me aposentar amanhã, mas eu digo, isso não é uma coisa que faz do dia para noite, isso é um trabalho de longo prazo, então acho que talvez esse seja meu grande sonho lá, que, cara, talvez daqui a 15 anos, 20 anos, isso tenha acontecido. Eu vou no embalo do Fred ali. Eu acho que a gente formou uma cultura aqui, né? A gente conseguiu passar para todos os funcionários que estão hoje aqui, mas de que forma isso pode se perpetuar, né? É muito fácil hoje, de repente, se nós três não tivermos aqui, essa cultura se perder. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar caminhos onde a cultura se perpetue, né? A gente já conta com 2 camadas, supervisor e lideranças já que estão formadas, né? Enfim, e a gente gostaria que essa sintonia fosse, né, humanizar o esporte, desenvolvimento de produto, enfim, estar sempre na vanguarda. Então, são palavras, qualidades assim que não podem fugir desse mundo 1. Então, assim, acho que o desafio de curto a longo prazo é a gente passar isso para toda a empresa, né? E deixar algo em forma automática.
Não é a caixinha, né? Não é a caixinha. Não seria a caixinha. Mas cara, eu também concordo com o Fred, assim, que, tipo, a empresa, né, como a gente falou ali no começo desse podcast, que a gente começou do zero. Cara, a gente não tinha nem ideia, né, de tudo, assim. Cara, hoje a gente olha pra trás e fala, cara, não tinha nada do que a gente imaginou efetivamente aconteceu, né, nesse sentido de quando a gente ia começar a empresa e, enfim, logo, né, ter todo o sucesso, enfim. Então, passar o caminho que a gente trilhou e ver hoje a empresa do jeito que ela é um sonho realizado já, né? Assim, não é... Acho que, imagina, né, falam que tem que quebrar 2 empresas antes de, né? Cara, a gente teve... Quebra não, tá? Não, a gente teve a sorte, né, de ter uma empresa na nossa primeira tentativa, ter esse sucesso, né? Então, é um sonho realizado, né? Então, e é óbvio, a gente sempre quer crescer, a gente sempre quer, né, cara, a gente aqui... Tem uma expressão que eu não posso usar aqui, que a gente sempre brinca, mas, cara, a gente nunca sossega, sabe? Dá vontade de falar que é boa, a tua analogia é boa. Mas a gente nunca sossega, porque a gente tá sempre atrás de nós. Cara, quando tudo tá ficando tranquilo, lançou um produto que foi um sucesso, que tá vendendo muito bem, cara, vem alguém e fala, cara, e se a gente fizesse tal coisa? Cara, já tá tudo tranquilo. E aí a gente... vai pra lá. E aí, cara, vai. Mas acho que esse nosso... Isso é uma coisa que eu e Johnny Guma temos em comum, né? Essa inquietude nessa questão de sair da zona de conforto. E eu digo que, com certeza, esse é um dos elementos que fez a gente estar onde está hoje. E isso é uma coisa que a gente gostaria muito de passar, né, para nossas lideranças, assim, porque isso faz toda a diferença. A partir do momento que você se acomodar, você começou a declinar, né? E pode até demorar um tempo para você ver isso. E, cara, tanto eu, o Johnny e o Guma, a gente já tinha várias situações que a gente poderia ter se acomodado, a gente não se acomodou, e eu não vejo a gente se acomodar. E aí não é questão de números, de valores, não tem nada a ver com isso. A questão é, cara, se a gente pode entregar... Imagine, Gabriel, quando a gente começou, a gente não tinha nada, cara, a gente não tinha equipe, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí hoje a gente olha para isso aqui e diz, cara, por que nós vamos se acomodar? Agora tá legal, agora que nós tá legal. temos, né? Agora que nem o Johnny falou, porra, vem produto novo e tal. Cara, antes a gente não sabia nem quem ia fazer, como fazer. Cara, agora a gente olha, não, tem um desenvolvimento, porra, tem um laboratório animal ali, porra, tem uma produção com maquinário. Tá, vamos fazer. Não se trata só do lado financeiro, não é essa a nossa busca. A nossa busca é de entregar para o atleta brasileiro algo que eu acho que ele merece ter e que a gente tem competência para fazer. Cara, e tem umas coisas muito legais assim também, que eu acho que agora você falou isso, eu lembrei. Cara, existem uns fornecedores nossos que são muito grandes. E os caras, eles poderiam nem dar bola pra gente. Mas os caras dão uma moral pra gente que é animal. Assim, que quando a gente vai lá e a gente volta, cara, os caras podiam ter procurado essas marcas, né, uma Nike, que é, né, uma das maiores marcas do mundo. Fala, cara, eu tenho aqui um tecido assim, assim, assim. Não, mas eu quero com vocês, eu quero desenvolver isso. Então, cara, tem umas coisas muito legais assim que a gente conseguiu conquistar ao longo disso, que, cara, que cada vez põe mais fogo nessa nossa inquietude aqui, né? Então, cara, a gente tá sempre indo, né? Então, cara, eu tenho certeza, a gente chegou aonde a gente chegou e a gente vai chegar muito mais longe porque a gente tem isso dentro da gente, cara. Então, cara, os nossos concorrentes, cara, eles nunca... cara, esqueçam que um dia a gente vai chegar num lugar e dizer assim, tá bom, chegamos aqui tá bom. Nunca, cara, nunca. Então, né, é algo nosso isso. Até que nossa frase aqui da marca é one step ahead, né? Tipo, um passo à frente, cara, sempre, né? Isso faz parte da nossa cultura. Senhores, quero agradecer vocês pela amizade, que eu acho que é sempre mais legal gravar com amigos, estar nossa zoeira de organograma e tal. A gente só consegue, cara, já passamos horas conversando em Expo, e o Fred, é o Fred que eu tenho mais contato, desde o primeiro momento a gente sempre trocou muita ideia, sempre
pô, sempre muito legal, né, cara? A gente sempre bateu logo de cara, a gente sempre se falava, eu já fui procurado o Jogo Justo na época, depois já na frente do Mundo Tri a gente sempre conversou. Então, cara, eu fico muito feliz de atingirem 15 anos, estou empreendendo há 3. Alguns dos meus cabelos brancos já são do empreendedorismo, insônia. Pode pintar, hein? Não pode pintar. Não vamos entrar nessa hora. Mas, cara, se você quiser pintar, fala do Guima. Ele tem um shampoozinho bom, deixa eu né? logo. E ele Indicado conseguiu de por uma alguém. fonte quente aí, cara. Ele Uma fonte conseguiu. quente me deu. E, cara, mas pô, legal demais ver o sucesso de vocês, tá aqui gravando com vocês e fazer um pouco de parte disso. A gente tá já há uns 3 anos que a gente já tá junto, que eu, desde que eu comecei a empreender no Mundo Tri, a gente já tá trabalhando junto. Então, pra mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, dando risada, ter esse clima leve, porque a gente tem intimidade para isso. E agradecer a Elisa também, que tá sempre atendendo a gente ali, ajudando, teve pauta, primeira vez que eu tive pauta aqui no meu podcast. E, pô, parabenizar e desejar mais 15, 20, 30, 50 anos de sucesso para vocês. Obrigado. E mais caixinhas pro Johnny. Né? Por favor. Cara, a gente agradece aí, 15 anos, né? A gente tá super feliz de chegar nessa idade aí. Que nem o Johnny falou, cara, tem muita coisa pela frente. E agradeço aí a você, Gabriel, Mundo Tri, é a primeira vez que a gente está expondo a história da marca dessa forma. Então, para nós também é uma novidade aqui. A gente, que nem você falou, bacana de a gente ter esse relacionamento que o papo fluiu aqui, super natural. E, pô, foi super bacana. É isso aí, Gabriel. Valeu, senhores. Obrigado. Obrigado por visitar a Agradeço. gente. Valeu. Né? Vamos nos encontrar nas expos. Vamos, né? com certeza. Contar mais história, mais caixinhas. Enfim. O Johnny só não prejudica danado nessa visita, né, velho? Você tá falando? Cara, próxima, Elisa. Me ajuda, Elisa. Você que faz aquilo ali. Não foi nada combinado. Cara. É isso aí, galera. Esse foi o MTCast aqui com meus amigos da Album. Sigam a Album, vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo. Acompanhe todos os lançamentos, tem muito. Quem tiver nas expos aí, agora a gente está gravando aqui pré-70.3, acho que esse episódio sai depois, mas passou no 70.3, fala aí o que vocês acharam de novidade. Conta pra mim, que eu não sei, já estão me contando nada. E quem for pro Ironman vai ver lá mais novidades da Album. E é isso. Valeu e até a próxima. Valeu. Valeu.